Olá, meus queridos alunos do quarto ano, como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, com a família. E é isso aí. Gente, eu já estou aqui prontinha para entrar na nossa aula. E eu quero saber se vocês aí de casa, no sofá, na cadeira, nas telinhas, no computador, no celular, também estão prontinhos. Eu espero que sim. Vamos entrar na nossa aula e ver o que temos para aprender hoje. Vamos comigo? Bom, pessoal, hoje vamos aprender uma temática bem interessante e precisamos estar bem atentos para entender como é que ela funciona. Talvez ela seja nova para alguns e outros alunos talvez já tenham visto um pouquinho sobre ela. Mas hoje vamos aprender um pouco mais sobre a sequência numérica. E aí, vocês já se prepararam, já tomaram a água, já foram no banheiro, tá tudo ok, não é isso? Porque agora é o momento da nossa aula e eu preciso muito da atenção de vocês, pessoal. Vamos conhecer aqui a nossa habilidade do dia. O que é essa habilidade? É sempre o que vamos trabalhar, o que vamos aprender. E é nessa aula que vamos aprender o quê? Também a reconhecer e descrever uma regra de uma formação numérica e determinar elementos faltantes ou seguintes. Ou seja, trabalhar sequências com padrões repetitivos. Eita, professora, ainda está um pouco confuso, mas calma aí. Fiquem ligados e a gente vai aprender tudo isso, tá bom? Gente, o que o bom aluno faz? O que é que vocês fazem quando vão assistir às aulas na TV ou aí no celular ou no computador? O que é que vocês fazem? Vocês ficam aí aleatórios, fazendo tudo de qualquer jeito, não se senta, fica levantado? Ou você é aquele aluno que senta e se concentra lá na aulinha? Hein? Eu espero que seja a segunda opção. Então, eu espero que vocês já estejam com o material de vocês sempre. O que é um aluno sem o material, gente? Eles precisam estar com o seu material, né? Não pode. Faça as anotações importantes, lembrando que eu sempre deixo o slide no ponto de vocês fazerem prints para anotar depois. Ah, professora, isso aqui é interessante, eu não posso perder. Tirou a fotinha, vai lá no caderno e anota depois para não esquecer, tá bom? E olha só, mantenha-se concentrado, é o que eu peço desde o início. Todas as aulas vocês precisam, pessoal, estar concentrados, porque uma aula sem concentração não acontece. E registre a aula do dia na plataforma, né? Vocês já sabem como é que faz esse registro, então é importante estar lá tudo direitinho para validar a aula do aluno, tá bom? Vamos aqui dando continuidade. E antes de falar de sequência numérica, eu quero que vocês entendam um pouquinho que toda sequência ela segue um padrão. Eita, professora, aí já tem duas palavras, tem sequência e tem padrão. O que é sequência? O que é padrão? Calma, gente. Vamos aprender de uma por uma, tá bom? Então, lembrando, toda sequência ela segue um padrão. Olha aqui as formiguinhas carregando os números de trás para frente. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa sequência a gente já conhece. Ela não deixa de ser um padrão numérico, mas vamos entender um pouquinho mais o que é esse padrão. Então eu convido vocês aí de casa, pessoal, vamos descobrir o que é um padrão. Vamos lá? Prestem bem atenção. Eu trouxe aqui alguma imagem. Professora, mas não é números que vamos trabalhar? Sim, mas antes de trabalhar os números, vamos entender um pouquinho sobre padrão também olhando imagens, tá bom? Observem, eu tenho aqui meias penduradas em um varal. Vocês percebem que algumas delas estão coloridas, pintadas e outras não. O que deveria ser feito numa situação como essa, caso eu quisesse seguir o padrão? Eu deveria, primeiro, encontrar qual é o padrão utilizado aqui nas cores das meias e depois continuar esse padrão. Então, vamos observar e encontrar o padrão da imagem. Observem aqui em cima. Está pendurada uma meia azul, uma meia vermelha e uma meia verde.
Qual é o padrão? O padrão é exatamente essa sequência: azul, vermelho e verde. Se eu for continuar a pintar essas meias, eu tenho que repetir o padrão. E aí, novamente, eu coloco azul, vermelho e verde. E aí, eu repito o padrão mais uma vez e coloco azul, vermelho e verde. E assim por diante até acabar todas as meias. Embaixo a mesma coisa. Vocês percebem que o padrão mudou. O padrão agora é verde, amarelo e azul. E aí eu continuo repetindo esse padrão, tá bom? Entenderam um pouco o que é o padrão? Não? Pois vamos ver outra imagem. Eu tenho aqui as maçãs. Observem aqui, desculpa, eu passei demais. Voltando, olha só, eu tenho aqui o padrão das maçãs. Esse padrão ele já está um pouco mais além. O padrão das meias a gente foi repetindo. E esse aqui, ele já podemos identificar qual é o padrão e continuar desta forma. O padrão da primeira linha aqui das maçãs é uma maçã vermelha e uma maçã verde. Vocês podem observar que a maçã vermelha ela se repete. Ah, mas ela não está lá no começo, porque aqui eu já começo a repetir o padrão. Então eu começo de novo, vermelha e verde, e por aí eu vou. Então o padrão aqui dessa linha é vermelho, verde. Aí eu continuo, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, até onde precisar. E nas demais, a mesma situação. Vamos continuar. Olha só, eu tenho aqui a imagem A, B, C, D e E. Observem, qual é o padrão da A? É uma flor azul, uma flor rosa. E aí eu repito mais uma vez, flor azul, flor rosa, flor azul, ops, tá faltando uma flor. Mas eu já consegui identificar o padrão. O padrão é uma flor de cada cor. Então aqui deveria ser a flor rosa. Olha só, a mesma coisa nos demais. Olha, uma cenoura, um limão. Cenoura e aqui deveria ser o limão. O que eu quero que vocês entendam, pessoal, nessa questão de padrão, é que ele segue uma regra. Quando conseguimos identificar essa regra, conseguimos resolver as situações propostas. Vamos aqui mais um pouco para entender. Eu acredito que até aqui vocês já conseguiram entender o que é um padrão, tá bom? Então vamos lá. Toda sequência segue um padrão, não é isso? Então isso é o que a gente já aprendeu. Então precisamos, olha o que a gente precisa fazer em cada situação. Precisamos reconhecer padrões de uma sequência para identificação dos próximos elementos. Ou seja, eu preciso reconhecer qual é esse padrão, eu preciso entender antes de tudo qual é esse padrão, para depois eu continuar a seguir ele sem errar, a seguir o mesmo padrão, tá bom? Olha só, pessoal, quando a gente fala de padrão, existem vários tipos. Eu posso fazer um padrão utilizando formas geométricas, a gente viu aqui um padrão utilizando imagens, mas o nosso foco hoje é o nosso padrão utilizando a sequência numérica. Olha só a palavra, sequência numérica. Eu não vou nem entrar nesse assunto aqui porque vamos já falar dele, tá bom? Então vamos concluindo aqui, ó. E eu pergunto a vocês, galerinha aí de casa, atenção, olha, atenção na TV, atenção no celular, atenção no computador, estou chamando a atenção de vocês, igual o professor chama a atenção na aula, tá bom? Eu quero vocês focados aqui. Vamos lá, olha o ponto. Já falamos do que é um padrão e agora vamos falar sobre a sequência numérica, que também ela segue um padrão. E vamos tentar identificar os padrões de sequências numéricas. Olha só, pergunto a vocês, você sabe o que é uma sequência numérica? Olha só a palavra, gente. Eu sempre falo para os meus alunos que a gente precisamos normalizar a matemática para as nossas vidas. Como assim? A gente tem que trazer esses termos para a nossa fala. Temos que aprender a falar isso e não ter medo. Aí, às vezes, eu falo sequência numérica, os alunos ficam, meu Deus, professora, mas o que é sequência? Essa palavra é tão difícil. Não é. Olha só,
O que é uma sequência? É algo que segue. O que é numérico? São números. Então, a sequência de números. Simples assim, não precisamos colocar terror na matemática, é tudo muito fácil. Então, vamos lá. Respondendo à pergunta, e eu sei que vocês já formularam aí na cabecinha de vocês as respostas, as suas respectivas respostas. Vamos lá entender, eu creio que muita gente já sabe o que é a sequência numérica. A nossa pergunta foi, o que é sequência numérica? Então, vamos lá. Na disciplina de matemática, estudamos um tipo de sequência. E essa sequência é chamada de sequência numérica. Estudamos outras mais, mas aqui o nosso foco, é a sequência numérica, tá, pessoal? Então, vamos lá. Essa sequência ela é composta por números que estão dispostos em uma determinada ordem pré-estabelecida. Então, vamos aqui continuar. Acredito que vocês já conseguiram identificar o que é esse conceito? Continuando sobre o que é sequência numérica. O estudo de sequência dentro da matemática é um conjunto de números reais dispostos em uma certa ordem. Chamamos assim de sequência numérica. Então, vamos aqui. Agora, para esclarecer de verdade, sentados, atenção, concentração, não percam o foco. O momento é aqui e é agora. Depois vocês vão perguntar à professora o que é sequência numérica. Não vale, viu, gente? A aula está acontecendo e a aprendizagem também. Então, seja aquele aluno ativo, aquele aluno que quer aprender, que vai atrás, que se esforça, que faz por onde. É esse tipo de aluno que a gente quer aqui ligadinho, tá bom? Então, vamos lá um pouquinho entender. Observem aqui as sequências numéricas. Eu tenho aqui 3 exemplos. E aí, vamos começar a analisar cada um deles. O primeiro exemplo, vocês percebem que tem uma bolinha verde, aqui tem uma bolinha azul e aqui tem uma bolinha laranja. Vamos focar aqui na bolinha verde. Eu marquei aqui para vocês identificarem. Olha só essa sequência. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ah, professora, tá muito fácil. Isso aí eu aprendi desde muito cedo. É verdade. Essa sequência numérica, bem gradativa, vocês já aprenderam desde muito cedo a contar lá nos dedinhos, a escrever número por número. Então, eu tenho consciência, e vocês também, que essa sequência numérica vocês já conhecem. Só que agora vamos aprender a utilizar aqui, ó, a nossa inteligência, o nosso raciocínio lógico, para entender outras sequências que nos levam a ter mais desafios. Ou seja, essa sequência numérica ela é simples porque já conhecemos. É a sequência de números naturais. E quem assistiu a aula de multiplicação, eu falei o que eram os números naturais. É aquela coisa. Temos que nos familiarizar com a linguagem da matemática. Não podemos deixar essas palavrinhas confundir a nossa cabeça e achar que tudo é um bicho de 7 cabeças, que não é. Então, a sequência numérica dos números naturais são os números que conhecemos e eles são infinitos. E agora, na bolinha azul, eu tenho outra sequência. Olha só, 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Observem que alguns números não estão mais nessa sequência. E o que aconteceu? Agora é a hora de identificarmos qual é o padrão que está sendo utilizado. O padrão aqui da sequência dos números naturais é simples, ela é acrescentada de 1 em 1. E esse aqui também é um outro padrão. Observem que eu tirei alguns números. Olha, aqui eu tenho 1, tirei o 2, tenho 3, né? E aí tirei o 4, tenho 5, tirei o 6, tenho o 7, tirei o 8, tenho 9, tirei o 10. Então, alguns números saíram dessa sequência. Então, eu posso dizer que está tendo alguma alteração aí. E nessa sequência é uma sequência de números pares, ou seja, de números ímpares, ou seja, os números pares já saíram dessa sequência. Então, deu uma modificada aqui. Aqui é uma sequência numérica? É uma sequência numérica. Ela está alternando entre os números? Está. Os números pares não estão nessa sequência. Somente os números ímpares. E aqui vocês já sacaram a diferença, né? Aqui na bolinha laranja eu tenho o 2, o 4,
o 6, o 8, o 10 e o 12. Ah, professora, já entendi. Se em cima a sequência é de números ímpares, então embaixo eu tenho aqui a sequência dos números pares. Observem, aprendemos aqui um pouquinho essas 3 sequências, mas os desafios de sequência são muitos, cada um é diferente do outro. Mas vamos aprender um pouquinho de cada um e com certeza quando a gente entende tudo isso aqui, a gente vai fazer todas as questões com consciência. Então vamos lá, continuando. Olha só, essa sequência aqui ela foi um pouco mais além. Eu tenho uma sequência aqui que envolve números um pouquinho maiores. Vamos lá, aqui na bolinha verde. 5, 10, 15, 20, 25 e 30. A gente já percebe que tem intervalos maiores entre os números. Observem, do 5 até o 10, eu acrescentei quantas unidades a mais? Hein, pessoal? Quem falou aí de casa que eu acrescentei 5 unidades, acertou, porque do 5 para o 10, acrescenta-se 5 unidades. Vamos lá. Eu posso dizer que essa sequência também posso falar, né? Assim, que é a sequência de números múltiplos de 5. Posso dizer dessa forma? Posso, não tem problema. Aqui na bolinha laranja, eita, professora, a sequência está ficando mais, né, com números maiores, mas não tem problema. Quando a gente identifica o padrão, tudo fica fácil, tá bom? Então, a nossa sequência é assim, 10, 20, 30, 40, 50 e 60, muito fácil. A gente já trabalhou muita coisa aí com a base 10. Então, eu tenho certeza que alguns alunos já identificaram que essa sequência numérica está sendo acrescentada de 10 em 10. Posso chamar ela também de sequência de números múltiplos de 10? Não tem problema. Então, vamos lá. Aprendemos que aqui na parte verde é uma sequência que faz uma alteração de 5 em 5 unidades. Então, a cada 5 unidades, o número cresce. 5 para 10, de 10 para 15, de 15 para 20, de 20 para 25 e por aí vai. E aqui embaixo, na laranja, eu tenho uma sequência que altera de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50. Entenderam até aqui? Entenderam que é uma sequência numérica que ela pode alterar entre um número e outro e essa alteração ela segue um padrão pré-estabelecido e a gente encontrando esse padrão conseguimos resolver qualquer situação. Então vamos lá, pessoal, vamos ver se vocês aprenderam mesmo e vamos resolver aqui uma situação. Eu tenho aqui o 3, o 6, o 12 e está faltando alguns números. Embaixo também está faltando alguns números. O que eu quero? Olha só, eu já coloquei aqui para vocês, 3, 6 e 9. Alguém aí já conseguiu identificar qual é a sequência numérica? Vamos lá. De 3 para 6, aumentamos 3 unidades. De 6 para 9, aumentamos mais 3 unidades. De 9 para 12, aumentamos mais 3 unidades. E de 12 para o próximo quadradinho, que não tem ainda ali, vamos aumentar quantas unidades? Quem aí de casa falou que é 3, acertou. Então, eu já entendi que essa minha sequência numérica, ela está alternando de 3 em 3. Então, vamos lá. Eu quero completar os 2 últimos quadradinhos e quem vai dar a resposta é vocês aí de casa, porque eu sei que já estão craques em resolver situações, problemas com sequência numérica. Então, vamos lá. 3, 6, 9, 12. Qual o próximo? Hein, pessoal? Se eu acrescento 3, então vai ser o quê? Eu estou no 12. 13, 14, 15. Vale contar nos dedos, não tem problema. Vamos lá. Então, eu tenho o 15. E do 15 para o próximo? Conta aí nos dedos. 15, 16, 17 e 18. Olha só, gente. Completamos a nossa sequência numérica. Agora, vamos ver essa aqui embaixo. Vamos identificar o padrão?
Eita, professora, e agora? O primeiro quadradinho está vazio, ele é quem sempre me dizia quem era o padrão. Como assim? A gente pode olhar para outros números que estão um do lado do outro. No caso, 5 e o 9. Esses dois números já me identificam que aqui entre a sequência de 5 para 9 eu tenho uma diferença de 4. Ou seja, eu tenho o 5 e para mim colocar o valor no quadrado anterior, eu tenho que subtrair 4. Para frente acrescenta, para trás a gente diminui. Então, 5 menos 4 eu vou ficar com 1. E é esse o resultado. Por quê, professor? Porque a gente está fazendo a ordem inversa. Ao invés de acrescentar, de ir, a gente está voltando. E se a gente volta, a gente tira. Se a gente vai, a gente acrescenta. Não é a lógica da matemática? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o 1, o 5 e o 9. Continuando indo, eu vou diminuir, eu vou acrescentar. A professora falou que se eu estou indo, a ordem aqui está crescente, então eu vou acrescentar. Já descobri aqui que entre 5 e 9 tem uma diferença de 4 unidades. Eu já descobri que para mim encontrar o valor do primeiro quadradinho, eu tive que diminuir 4 unidades, porque eu estou voltando. Mas aqui eu estou indo do 9 para o próximo quadradinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar mais 4 unidades. E assim eu tenho 13, 9, 10, 11, 12, 13 e 17 para o próximo. 17, 18, 19, 20, 21. Olha aí, simples assim. Não foi difícil. Não é isso? Então, conseguimos identificar aqui uma sequência de 3 em 3 e conseguimos identificar aqui uma sequência de 4 em 4. Aos poucos, vamos pegar sequências mais elaboradas, com desafios maiores, mas eu sei que se vocês compreenderem a base, vocês conseguem resolver qualquer questão. Então, vamos lá. Mais uma situação, vamos resolver. Vamos descobrir aqui qual é o padrão. Vários números, sequência vai... Aí vai aqui de novo, vai aqui de novo e vai aqui de novo. Observem, de 5 para 10, eu acrescentei quantas unidades? Quem aí de casa já identificou que é 5, acertou. Professora, 5 mais 5 dá 10, então a sequência acrescentou 5. Então eu já identifiquei o meu padrão. Lembra lá do padrão? Temos que identificar o padrão. Pega a visão, aluna, identifica o padrão, resolve a questão, tá bom? Então, daqui para frente, ó, tá a fichinha. Eu já sei todos os números. Se eu já sei que meu padrão é 5, eu vou ter que acrescentar de 5 em 5, então é só continuar a responder. Olha só, o padrão alterna de 5 em 5 unidades. Isso a gente já sabe. Então, qual será o próximo número aqui? Vamos lá. 15. Contem comigo. Próximo é 20. Aqui eu já tenho 25. Então, o próximo é 30. 35, 40, 45, 50, 55. Vamos aqui para o 60, 65, 70, 75 e por último 80. Eita, uma questão desse tamanho a gente conseguiu resolver? Sim, simples assim. Não precisa temer, tá bom? Então identificamos o padrão, resolvemos a questão. Vamos aqui entender sobre o conceito da sequência numérica que já vimos. Então, aprendemos aprimorando nossa prática em descobrir o padrão das sequências numéricas utilizando diversas estratégias. Podemos utilizar a estratégia da adição, podemos utilizar a estratégia da subtração, podemos utilizar a estratégia do conceito de dobro, vamos ver em outras questões futuramente. Podemos utilizar o conceito de triplo, né? Então, são vários conceitos que podem ser utilizados dentro de uma sequência numérica. Basta identificarmos o padrão que é utilizado e sabermos como é que funciona aquela sequência para daí resolvermos a questão, tá bom, pessoal? Então, não precisamos ficar preocupados. Existem alguns tipos de sequências. Essas sequências são representadas em 2 tipos. Sequência finita é uma sequência numérica na qual os elementos têm um fim, como, por exemplo, a sequência dos números múltiplos de 5. Então, quando eu digo maiores de 5 e menores de 35, eu sei que essa sequência tem um começo e tem um fim. Então, eu chamo ela de uma sequência finita. Mas também temos a sequência infinita. Como assim, professora? É uma sequência que não possui fim. Ou seja,
Seus elementos, eles seguem ao infinito. Por exemplo, a sequência dos números naturais. Já aprendemos sobre os números naturais, que são os números, aquela contagem gradativa, que ela não tem fim, né? Então, se colocarmos os números sem determinar onde é que ele vai parar, eles são infinitos. Então, podemos encontrar aí desta forma. Alguns exemplos de sequência no dia a dia. Aqui é um diário de classe, aquele diário que o professor chega lá na sala de vocês e abre lá para ler, né? O diário do professor é composto pelos nomes dos seus alunos. Esses nomes obedecem uma ordem, são escritos em ordem alfabética e também tem a ordem numérica. Assim, essa lista de nomes, que é o diário, é considerado uma sequência, um exemplo aí no nosso dia a dia. Temos também um outro exemplo sobre o calendário. Os dias do mês são dispostos no calendário. Todo mundo já viu um calendário, né, pessoal? Obedecendo a certa ordem, que também é um tipo de sequência. Então, a sequência ela é utilizada no dia a dia. Para aqueles alunos que falam assim, para que precisamos aprender isso? Nem vamos utilizar. Claro que vamos, gente. Quando quisermos nos organizar, vamos utilizar estratégias de sequências e isso é muito importante para o dia a dia. Bom, gente, nossa aula chegou ao fim e a professora falou aqui. Eu espero que vocês tenham absorvido todas essas ideias de sequências, tá bom? E o que aprendemos hoje? Toda sequência segue um padrão. Aprendemos também o que é sequência numérica. Vocês aprenderam, não é isso? Aprendemos também a resolver uma sequência numérica, aprendemos os tipos de sequências numéricas e aprendemos exemplos de sequências numéricas no dia a dia. Então, a aula foi bem recheada, não é isso? Eu espero que vocês saiam dessa aula diferente. A partir de hoje, quem perguntar a vocês o que é uma sequência numérica, quero que esteja na ponta da língua, porque eu sei que vocês aprenderam, tá bom? E, pessoal, quero deixar uma frase para vocês, que eu sempre gosto de trazer aquela frase do dia para vocês se motivarem. Eu sei que é difícil o nosso contato ao longe, mas olha, o processo é lento, mas desistir não acelera. Então, ninguém parado, tá, pessoal? Todo mundo se movimentando, nada de ficar parado, pois temos que avançar. Um forte abraço da professora Gleiciane Gomes. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!